Bom, agora vamos para uma super masterclass, o sistema proporcional brasileiro e o atual cálculo de sobras. Eu convido a estar conosco os professores Rodrigo Orochovski e Alexandro Basílio. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Alô. Boa noite a todos e todas. Eu saio falando assim? É isso mesmo? Então, ó, vou levantar. Então, boa noite, gente. Vamos começar aqui a nossa fala. Pode... Ah, bom, tem que ser com o passador, né? É a outra. É a anterior. É outra apresentação. Essa é a segunda. Bom, já vou fazendo os agradecimentos, né, para não perdermos tempo. Então, eu sou o professor Rodrigo Orochovski, da Universidade Federal do Paraná. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Agradeço penhoradamente o convite, a apresentação. E, bom, agora só agora... Não, não é essa, é a outra. É essa aí. Tá. Bom, gente, então, ali tem o meu contato, quem quiser, eventualmente, mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. Esses tópicos serão o que eu abordarei aqui na apresentação. Nós fizemos uma combinação, né, Basílio, de fazer assim, eu vou fazer uma explanação meio geral sobre o sistema eleitoral no Brasil. Creio que os senhores, as senhoras, conhecem aquilo que eu vou falar, mas, obviamente, que eu vou trazer uma fala do meu lugar de fala, que é a ciência política. Então, vou falar um pouco de definições e exemplos. Um outro elemento que é importante para nós, cientistas políticos, que são os efeitos do sistema eleitoral. Acho que é, inclusive, o nó górdio aqui da minha apresentação. Algumas considerações em função desses efeitos e algumas indicações de leitura da ciência política sobre esse tema. Então, seguindo aqui, o que é sistema eleitoral? Ou o que nós, cientistas políticos, chamamos de sistema eleitoral, né? Muito simplesmente, muito sinteticamente, é a fórmula, ou seja, a maneira como se convertem votos em mandatos. Então, existe um sistema de coleta de votos, um sistema de votação. Como é que se transforma esses votos em mandatos, né, dos agentes políticos? Grosso modo, é isso. Claro, existe toda uma teoria em torno disso, mas, sinteticamente, essa é a grande definição. E aí nós temos dois grandes tipos de sistemas eleitorais, como todos nós sabemos. Nós temos um sistema majoritário e um sistema proporcional. O sistema majoritário ele tem como grande vantagem, eu diria, a sua simplicidade. Quer dizer, não tem como não entender. O que é o sistema majoritário? É aquele no qual o candidato ou os candidatos que obtiverem mais votos são os eleitos. Claro, existe mais um sistema majoritário, existe o simples, que é aquele em que aquele que tem mais voto, independentemente da proporção de votos conquistada, é o eleito e com maioria qualificada. Por exemplo, é o caso das eleições em segundo turno, que o candidato, a candidata, precisa ter mais de 50% dos votos. E aí nós temos o sistema proporcional, tá? Que não é assim, obviamente, né? Ou seja, quem serão os eleitos? Depende da votação do partido. O partido fará tantas cadeiras, obviamente que estamos falando do legislativo, em relação à proporção de votos que obteve. Se teve metade dos votos, fará metade das cadeiras. Não vamos entrar aqui nos detalhamentos, mas nós temos um sistema proporcional, por exemplo, de lista aberta e de lista fechada. Na lista aberta, o eleitor ordena, né, a lista, ele vota no candidato, ou nos candidatos, existem listas plurais, e no sistema de lista fechada, o partido pré-estabelece a lista e o eleitor ele vota na lista. Ou seja, o pacote vem pronto. Bom, aí, obviamente, eu acho que para ilustrar, gostaria de mostrar esses mapas. Eu peguei o estado americano que tem o maior número
do que seriam os nossos deputados federais, que é a Califórnia, e o Estado brasileiro, que tem o maior número de deputados federais, que é São Paulo. Como é que funciona no majoritário? Eu acho que essa questão territorial é importante, né? Então, a Califórnia, por exemplo, elege 51 representantes para a Câmara dos Deputados dele, né, para a Casa de Representantes. O que eles fizeram? Dividiram a Califórnia em 51 pedacinhos, cada um é um distrito. Portanto, como é que, tecnicamente, a gente falaria? É um sistema majoritário, né, com distritos de magnitude 1, uninominal. Enquanto que, no caso do sistema proporcional brasileiro, o que nós fazemos? Por exemplo, no Estado de São Paulo, elegem-se 70 deputados federais. Tá? Se um partido obtiver 50% dos votos válidos exatamente, ele vai fazer 35 deputados. Por enquanto, é isso para a gente entender as diferenças, né? Bom, e aí, gente? Como que é no Brasil, né? Bom, sabemos que o Brasil, então, ele adota os dois tipos de sistema. Para alguns cargos, sistema majoritário, para outros cargos, o sistema é proporcional. Sistema majoritário, presidente, governador, senadores, prefeito, né? Uma coisa interessante, então é possível eleger, pelo sistema majoritário, membros do Legislativo? Sim. Aliás, uma quantidade significativa de países adota o sistema majoritário para eleger deputados da Câmara Baixa, representantes da Câmara Baixa. Caso dos Estados Unidos, todo mundo anglo-saxão, praticamente, adota esse sistema. E o proporcional? No Brasil, são os deputados estaduais e federais e os vereadores. Bom, tudo isso nós sabemos, mas o que nós queremos, de fato, aprofundar um pouco aqui na fala? E qual que é o lugar da ciência política nisso tudo? São os efeitos do sistema eleitoral no sistema político e partidário. As famosas leis de Duverger, que o famoso cientista político francês, né, Maurice Duverger, claro, houve várias atualizações, mas, grosso modo, ela continua valendo, ou elas continuam valendo. Como é que funciona? Então, por exemplo, no sistema, primeiro, os efeitos do sistema eleitoral eles podem ser mecânicos, ou eles são mecânicos, eles são psicológicos. Comecemos, então, pelos efeitos mecânicos. Grosso modo, é assim, em sistemas majoritários de um turno, ou seja, em que o vencedor precisa de uma maioria simples, qual que é a tendência? A tendência é a redução do número de partidos. Então, quer dizer, por que nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., só tem 2 partidos efetivos? Porque eles adotam um sistema majoritário, tá? Em distritos cuja magnitude é 1, em distritos que só elegem um representante. Essa é a chamada democracia de Westminster, ou seja, do parlamento inglês, e que foi exportada principalmente para os países anglo-saxões, ou anglo-saxônicos. Eu até hoje não sei qual que é o certo. Tá? Por que isso acontece? Acontece porque, nesse sistema majoritário, o vencedor leva tudo. Imaginemos que naqueles 51 distritos da Califórnia, que nós vimos nos slides anteriores, deixa eu voltar lá. Aqui. Um partido, por exemplo, seja segundo colocado nos 51 distritos. Quantos deputados ele vai fazer? Nenhum. Aí vocês poderiam dizer, não, mas isso é um exemplo barroco, isso não acontece no mundo real. Acontece. Um caso que eu já estou citando bastante aqui é o do Reino Unido. Tem um partido lá no Reino Unido, que é o Partido Liberal Democrático, ou Liberal Democrata, enfim, depende da tradução, que acontece com ele exatamente isso. Ele consegue ser segundo colocado em vários distritos, já fez 25% a 30% dos votos nacionalmente, mas, no entanto, nunca consegue passar ali de 10% da representação no parlamento. Né? Então, assim, esse é um efeito mecânico do sistema majoritário. Ao passo que, no sistema proporcional ou no sistema majoritário de 2 turnos, a tendência é ao contrário, ela é centrípeta, ou seja, a ampliação do número de partidos até a nossa situação no Brasil de extrema fragmentação partidária. O Brasil, hoje, é o país que tem o maior número de partidos efetivos no Congresso, no Parlamento, né?
Então, assim, que tipo de democracia você cria, neste caso? Os cientistas políticos, né? O Aren Lippard, por exemplo, chama essa democracia de consociativa. Por que consociativa? Porque você tem diferentes grupos na sociedade, a maioria dos quais é minoritário, mas todos com representação. E isso induz a necessidade de formar governos de coalizão. Muito comum em países onde há clivagens étnicas, por exemplo. Holanda, Bélgica, entre outros países. Muito bem. O que acontece? Esses efeitos mecânicos dos sistemas eleitorais, eles produzem efeitos psicológicos, ou seja, o eleitor médio, sabendo que o sistema funciona assim, ele vai reagir, ele vai se comportar de acordo com o sistema. Então, por exemplo, no sistema majoritário, o que o eleitor, em média, faz? Sabendo que apenas 2 partidos têm chances efetivas de ganhar a eleição, independentemente das inclinações ideológicas, estou falando a maioria dos eleitores, ele vai votar num dos 2 partidos principais, aquele que se aproximar mais de suas inclinações, seus valores e assim por diante. Tá? Para quê? Para não desperdiçar o voto. Então, esse fenômeno do voto útil, ele, inclusive, é mais forte nos sistemas majoritários do que no sistema proporcional. O que acontece no sistema proporcional? O eleitor, mesmo que intuitivamente sabendo que o sistema proporcional possibilita, né, um maior número de partidos representado nos legislativos, ele distribui os seus votos. Ou seja, os eleitores eles vão votar em diferentes forças, além das 2 principais. Né? E é isso exatamente que nós vemos no Brasil, ou seja, o nosso sistema eleitoral ele tem diversos incentivos para essa imensa fragmentação partidária que nós temos no Brasil. Nas eleições de 2018, por exemplo, que o PT ainda saiu como o maior partido da Câmara dos Deputados, vou ver se eu consigo formular isso direito. O PT era o maior partido do mundo. O que significa dizer o seguinte? Se olhar para todos os parlamentos do mundo, qual que é o maior partido? O que tinha menos proporção de cadeiras era o PT. Ou seja, nós estamos atingindo um nível absolutamente exagerado, descontrolado de fragmentação partidária em função do nosso sistema eleitoral. E aí, já partindo para as considerações finais, né, porque a próxima fala vai ser muito mais detalhada em termos de cálculos e assim por diante, aí eu gostaria de dar uns pitacos, ou seja, trazer as minhas impressões pessoais sobre tudo isso. Primeira coisa, gente, aí eu estou dialogando, suponho que com juristas, né, na maioria dos casos. E eu fiz direito, 2 anos, desisti, não tive a capacidade que vocês tiveram assim, de continuar. E o que eu noto, por exemplo? Então, vocês procuram assim, o que o legislador queria, qual que é o princípio filosófico, jurídico que está por trás de uma decisão. Para nós, o que nós dizemos? Não, havia lá uma turma que tinha seus interesses, e aqueles interesses que foram majoritários num dado momento foram os que prevaleceram. No caso dos sistemas eleitorais, os sistemas eleitorais são construtos, são construções históricas. Então, existe um melhor sistema eleitoral? Não, existe o sistema eleitoral que aquele país escolheu num dado momento de sua história. Ponto. Então, essa é uma primeira consideração que eu gostaria de fazer. Quer dizer, por que nós temos esse sistema? Porque foi o nosso processo histórico. Tá? A correlação de forças nos... E, olha, o nosso sistema muda toda hora. Todo ano tem uma mini-reforma política. Isso é interessante. Segundo ponto que eu queria trazer é o seguinte. Raramente, ou nunca, né, uma sociedade está satisfeita com o seu sistema eleitoral. O que acontece? Nós temos quase 200 países no mundo. Nós temos quase 200 sistemas eleitorais. Claro, subtipos daqueles 2, majoritário e proporcional, que nós mencionamos anteriormente. E é interessante que, por exemplo, lá no Reino Unido, um dos grandes debates que eles fazem, isso há centenas de anos, é para adotar o sistema proporcional, porque eles julgam que as forças minoritárias, os partidos menores, não conseguem romper essa cláusula de barreira verdadeira, que é o fato de não conseguir ser eleito em primeiro lugar dentro do distrito. Nós, brasileiros, claro, estou generalizando, mas existem muitos grupos aqui
que são insatisfeitos com o nosso sistema. E propõem um negócio que chamam de sistema distrital. Tecnicamente, todo sistema é distrital, né? Você tem um distrito que é onde se elegem as pessoas, o território. O que o pessoal chama de sistema distrital? É o sistema majoritário, o bom e velho sistema majoritário. Ele é melhor? Bom, o que os cientistas políticos acham? Ele não é nem melhor, nem é pior. E aí entra na minha última consideração ali. Não existe qualquer relação entre sistema eleitoral e qualidade da democracia, estabilidade das instituições e assim por diante. Claro, isso numa condição normal de temperatura e pressão. Não com 20 partidos efetivos que nós temos, que aí o custo da governabilidade se multiplica. É o tal do presidencialismo de coalizão. Tá? Mas se a gente olha para o mapa do mundo, as democracias, por exemplo, que ocupam as primeiras posições no ranking lá da Economist, etc., são os países escandinavos, né, os países nórdicos. Todos eles adotam um sistema proporcional para a eleição de sua Câmara Baixa, sem exceção. Então, não existe essa relação. Nós não vamos arrumar os problemas, as questões, né, do sistema político brasileiro, mexendo necessariamente no sistema eleitoral, ou fazendo, digamos assim, alterações estruturais, né? Talvez melhorias incrementais. Acho que o que tem sido feito não é no sentido da melhoria, obviamente atende muito mais os interesses dos incumbentes, de quem já está lá, né? E aí fecho com essa frase, né? O sistema eleitoral ele não é uma panaceia, ele não é um remédio para os males do sistema político. A última coisa que eu gostaria de deixar aqui são algumas indicações de leitura de cientistas políticos, né? Fernando Guarnieri, o Jairo Nicolau, e o Rogério Schmidt, enfim. Então, como é que a ciência política olha para o fenômeno? Essas leituras, eu acho que elas podem dar uma pista. Muito obrigado, né? Agradeço a atenção de vocês, tá? Fico à disposição. E passo a palavra. Muito boa noite. Uma grande alegria poder dividir essa noite com vocês. Eu peço, por gentileza, pronto, já está aqui. Bom, a gente dizem que é quase impossível você ter uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, mas desta vez eu consegui alcançar isso. Eu tive a grande alegria de ser convidado para falar nesse evento, que é equivalente a ser escalado para a seleção brasileira, e tenho a tristeza de falar sobre um tema que praticamente ninguém estuda sobre ele. Talvez esse tema no direito eleitoral seja o menos estudado de todos os tempos, simplesmente porque ele envolve matemática. E a gente sabe que advogados, a única matemática que eles gostam é a dos honorários. Mas não são só os advogados. Na verdade, é geral. A gente, se nós gostássemos de matemática, com certeza estaríamos na NASA. Mas estamos aqui porque não gostamos de matemática e somos advogados. Então, esse tema é um tema desafiador. Mas o que mais impressiona é que muita gente se preocupa com as AIGs, com as AIMEs, com as ações de impugnação, de registro de candidatura, para tentar defender o cargo do seu cliente. Mas aqui é uma área onde isso é muito sensível. E cada um desses cálculos que nós vamos mostrar aqui hoje importam. Saibam que a forma como fizeram as últimas alterações, elas podem retirar o seu candidato do mandato, retirar o seu candidato do prélio, e talvez você nem perceba, porque você confia friamente nos cálculos feitos pela Justiça Eleitoral. Aqui a gente precisa de muita humildade, porque é o único momento onde se encontra a ciência política, a história, a matemática e também os algoritmos que vão gerar esse resultado. Então é extremamente importante que a gente entenda esses conceitos básicos aqui, em especial um conceito sobre proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Por que nós chamamos o sistema de proporcional? Observem que a Constituição ela já prevê no artigo 45, em 2 momentos, o que é proporcionalidade. Ela vai falar primeiro que o sistema que vai escolher o nosso legislativo é o sistema proporcional, está lá no caput do 45, e depois ela vai falar de proporcionalidade na representação dos deputados ao longo de todos os estados. Então, cita proporcionalidade 2 vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente pergunta, o que é proporcionalidade? Do ponto de vista do sistema eleitoral, proporcionalidade é tão somente o percentual de votos obtidos tem que ser igual ao percentual de cadeiras ocupadas. Simples assim. Um partido que tenha conseguido 30% dos votos, em tese, ele teria que ter 30% das cadeiras. Tão simples assim. Só que o grande problema é que não é tão simples, isso já chegou ao STF algumas vezes. A DI 5920, a DI 5420, a DI 5020, todas elas julgadas nos últimos anos. Em algumas delas, os ministros do STF disseram que essa proporcionalidade ela é apenas abstrata. O que significa isso? Não tenho a menor ideia.
E aí o grande problema é que quando a gente faz essa análise, a gente percebe que essa proporcionalidade ela não vem sendo respeitada de acordo com o que a gente esperaria. E como é que a gente mede isso? E por que essa medida é tão importante? Porque ela indica a qualidade do sistema. E tem fórmulas matemáticas para se medir essa proporcionalidade. As mais famosas, por exemplo, são o índice de Gallagher, também conhecido como Least Square Index, ou LSQ, de forma mais carinhosa, e também tem o índice de Luz-Moore-Hamby. São dois índices que a gente simplesmente calcula se um sistema está adequadamente proporcional ou não. Mas isso é apenas ciência política, e o que interessa para a gente é a gente chegar um pouco mais no direito eleitoral e perceber o que eles fizeram. Então, por que é importante? Porque a partir desses cálculos que eu mostrei, dessas técnicas, a gente verifica se a reforma eleitoral, aliás, como é que ela impactou no sistema. E aí eu pergunto para cada um de vocês, eleitoralistas, as últimas reformas da 13.165, ao criarem o artigo 108, da 13.488, ao alterar o artigo 109 do Código Eleitoral, e agora, mais recentemente, da 14.122, quando ela altera de novo o 109, para que lado que nós pendemos? Para maior governabilidade ou para maior representatividade? Algum de vocês conseguiria dizer para que lado que nós fizemos a alteração? Essas alterações elas foram para tornar o sistema mais proporcional ou para tornar menos proporcional? Porque tudo isso é lícito. É lícito que os legisladores eles façam essas alterações de acordo com os interesses do país. Eu posso, por exemplo, tentar garantir maior representatividade, tornando o parlamento mais fragmentado. Todas as minorias representadas. É possível? É. Nesse sentido que o Brasil atuou, por exemplo, na reforma de 2018. Mas eu posso tentar garantir maior governabilidade, diminuindo a representação e fazendo pender a balança para a governabilidade e diminuindo a representatividade, que é o que faz, por exemplo, o método Ronte, ao contrário do método André Saint-Lagu, o método francês. Então, tudo isso é importante a gente entender, até mesmo para a gente opinar. Mas qualquer sistema de conversão de votos em cadeiras ele é um sistema sensível. E qualquer pequena modificação, ela pode gerar ali alguns paradoxos muito interessantes, como a história demonstra. O grande problema é que hoje a forma como eles são discutidos no Brasil, e aqui não é nenhuma crítica ao legislativo, pessoalmente a qualquer legislador, mas é uma questão que a gente percebe ao longo do tempo, é que todas as alterações em matéria de sistemas eleitorais, elas só buscam responder uma dúvida dos legisladores. Qual é a alteração que eu posso fazer que vai garantir que eu seja reeleito? Só isso. E é muito lamentável isso, porque você percebe que eles fazem uma alteração apenas para atender uma necessidade pessoal, enquanto eles estão no poder. E é claro que aquilo vai gerar impactos e mais impactos, como, por exemplo, disse o professor, de nós termos hoje a maior fragmentação do mundo. A média mundial é igual a 4,1. Contudo, no Brasil a gente tem 18. Mas o que significa um número efetivo de partidos igual a 18? Significa que qualquer um que vai governar aquele país ele tem que ter, no mínimo, 9 alianças confiáveis. Caso contrário, ele não governa. E isso, é claro, que gerou, com uma fragmentação de 14 número efetivo de partidos, a gente acabou gerando, inclusive, impeachments de presidentes. Exatamente porque o país é ingovernável. E é claro que vão gerar emendas, a gente vai ter que garantir emendas, garantir alguns benefícios para os parlamentares, para que eles aprovem as medidas do presidente. Então, maior representatividade ou maior governabilidade. A gente tem algumas coisas que limitam essa proporcionalidade. A primeira delas é a magnitude do distrito. O professor já falou que magnitude 1, magnitude 2, mas o que significa isso? Para traduzir para vocês, pessoal, esse é o tipo de assunto que a gente tem que discutir com uma cadernetinha e uma calculadora na mão. Mas já que a gente vai usar o termo magnitude algumas vezes, ele em ciência política, a gente usa esse termo bonito, que é tão simplesmente o número de cadeiras em disputa. Só que a magnitude ela tem um impacto gigantesco no resultado do sistema, e só para provar isso para vocês, eu peguei aqui eleições de Curitiba, 2016. Se eu tiver 38 cadeiras em disputa, assim ficaria o resultado, e reparem que a parte vermelha no final, eu não sei se eu tenho um laser aqui, tenho, a parte vermelha ali onde não tem o azul na frente é o desperdício de votos. Esses aqui fizeram 2,46% de votos, mas não tem nenhuma cadeira. Esse aqui 2,75%, mas tem 2,63% das cadeiras. E observem que aqui em cima, como a gente usa o método Ronte, eu tenho sobre-representação dos maiores partidos. Então, o sistema, o método Ronte, ele sempre beneficia os grandes partidos. Observem como a magnitude impacta. Basta eu, tão simplesmente, reduzir o número de cadeiras para que eu tenha esse resultado. E aí o índice de Gallagher, ele aumenta muito, porque aumenta muito o desperdício de votos. Então, qualquer alteração no sistema, eu tenho um impacto na qualidade do sistema. Ele fica muito menos proporcional. E aí o mais interessante é que aqui eu tão simplesmente alterei o número de cadeiras, reduzindo pela metade.
que é uma das intenções caso a gente implemente um outro sistema eleitoral, que é o que eles têm muito interesse sobre o sistema misto. Mas reparem que toda a parte vermelha era desperdício de votos de mais de 56%. Uma outra questão que impacta na proporcionalidade é o que a gente chama em ciência política de effective threshold. Traduzindo para o eleitoral, é tão simplesmente a cláusula de barreira eleitoral. E essa cláusula de barreira, a gente vem criando ela há bastante tempo, e a gente colocava ali na redação original do artigo 109, parágrafo 2º, a seguinte regra: só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos que tiverem obtido o quociente eleitoral. Não se preocupem que a gente vai entender isso tudo, mesmo que vocês nunca tenham estudado essa matéria, e geralmente é o que acontece. Você faz uma graduação inteira de Direito e não ouve falar de sistemas eleitorais, depois você faz uma especialização e ninguém te fala nada, e aí, se você quiser estudar esse assunto, você tem que se graduar em Ciência Política, que foi o que eu acabei fazendo, para poder aprofundar esse estudo. Mas, caso contrário, você não estuda esse assunto em nenhum lugar. E o 109 previa isso. A redação atual do 109, na verdade, a redação dada pela Lei 13.488, ela vai dizer o seguinte: olha como ela muda. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito. Pessoal, o que está dizendo aqui é que, indiferente de quantos votos um partido conseguiu, ele poderia disputar as últimas vagas, que são as vaguinhas da sobra. Pode disputar sem nenhum problema. Antes, ele só disputaria se tivesse obtido um número de votos igual ao quociente eleitoral. Depois, qualquer um participa. O que acontece com uma medida dessa? O que acontece é que todos os partidos pequenos conseguem ao menos uma vaguinha. E essa alteração aqui impactou o resultado das eleições em nada mais, nada menos que em 19 estados. Vários partidos pequenininhos conseguiram uma vaguinha. O que aconteceu neste momento no Congresso Nacional? Opa, tomaram as nossas vagas. Os pequenos conseguiram espaço e estão nos prejudicando. O que a gente pode fazer? Vamos dificultar a vida deles. E aí tentaram voltar à redação original do 109. Só que ficou difícil. Muita pressão, eles tinham voz, e aí eles resolveram fazer o seguinte: vamos ficar no meio termo? Vamos dificultar um pouquinho, mas depois a gente faz uma primeira etapa dificultando um pouquinho, lá na frente a gente zera. E aí fizeram o seguinte: alteraram a redação e colocaram assim: 14.211, artigo 109, parágrafo 2º, poderão concorrer à distribuição de lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. E os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Aqui já é o primeiro problema jurídico para vocês pensarem. Quando ele diz desse quociente, a que ele está se referindo? Esse desse 80% de 100 do quociente ou 80%, na verdade, de 80? Parece a Dilma falando, né? 80%, não sei de quanto. Mas 80% de 100 ou 80% de 80? Porque o grande 20% de 80, aliás. 20% de 80. Porque o grande problema é que ele usa ali um pronome anafórico. O desse retorna o último termo dito. Parece aula de português, mas os pronomes anafóricos ou catafóricos, eles fazem sentido. E em 14 momentos, o Código Eleitoral usa desse, e todas as vezes retornando ao termo anterior. Então, será que é 20% de 80? Essa pergunta não está respondida, mas a resolução eleitoral diz que é 20% de 100. Mas já há aqui um questionamento, porque 20% de 100 seria igual a 200 votos, caso o quociente fosse 1.000 votos. 20% de 80 já seria 160. Mais fácil, portanto, para o seu candidato ser eleito. Por 40 votos, ele perde a cadeira. Esse é o primeiro problema. Bom, e aí a gente tem um outro problema, que é a cláusula de barreira partidária, que está prevista no artigo 109, parágrafo 2º, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma cláusula de barreira individual. Deixa eu só fazer uma pose aqui, porque eu nunca fico bem em foto. Por favor. Eu sempre faço careta. Pronto. Muito obrigado. Eu sou muito expressivo, então sempre fico... Depois vocês olham lá no meu Instagram que vocês vão perceber. Então, pessoal, a gente tem duas cláusulas de barreira a partir de agora. Observem, são duas. Eu tenho aquela que afeta o partido e eu tenho também, no artigo 108, uma cláusula de barreira individual. O que significa isso? Significa, pelo 108, que nenhum candidato pode se sentar em uma cadeira caso ele não tenha obtido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Pessoal, uma cláusula de barreira individual. Agora que vocês já entendem todos esses conceitos, vamos para a prática? E a prática eu queria convidar vocês a ou fotografar, ou anotar, ou pegar esses resultados, porque o nosso objetivo é calcular qual seria o resultado dessa eleição. E aí eu queria que vocês me dissessem, se a gente for seguir a regra da proporcionalidade, quantos % de vagas teria o partido B? Deixa eu voltar. Quantos % das vagas teriam o partido B? Reparem que o partido B ele tem 44% dos votos. Lembrem-se do conceito de proporcionalidade. Se eu tenho 44% de votos, logo eu tenho que ter quantas? 44% de cadeiras. Será que vai ser esse resultado?
Eu vou ter que aqui agora entrar no modo ultra rápido, porque meu tempo está acabando. Mas preciso que vocês acompanhem o raciocínio e depois, com caneta e calculadora à mão, assistam de novo essa aula online. Olha só como é que é interessante. Vamos lá, eu preciso preencher essa tabela. O meu quociente, o total de votos válidos da minha eleição é igual a 10.600. E aqui, somando tudo, deu 100%, 10 vagas em disputa e eu tenho que fazer os cálculos. Vamos lá. Eu vou calcular primeiro as duas primeiras fases e é muito fácil. Aritmética básica. Tudo que eu preciso é seguir o artigo 106 do Código Eleitoral, o artigo 9º da Resolução 23.677, e eu vou usar essa fórmula matemática que é ridiculamente simples. Eu pego o total de votos válidos, não considero os brancos mais, desde a Lei 9.504 de 97, peguei o total de votos válidos, divido pela magnitude, número de cadeiras. No nosso caso, seria tão simplesmente 10.600 dividido por 10. Mesmo advogados conseguiriam fazer esse cálculo. Muito fácil. 10.600 dividido por 10, a gente chegaria a 1.600. Mas o que significa 1.600? É o valor de cada uma das cadeiras em votos. Qualquer um que conseguir 1.060 votos, 1.060, não 1.600, 1.060 votos, ele teria direito a uma cadeira. Esse é o quociente eleitoral. Pelo amor de Deus, nunca diga um coeficiente. Quociente é um resultado de uma divisão. Coeficiente é outra coisa. Eu vejo o tempo todo na mídia o pessoal dizendo coeficiente. Bom, então a gente já calculou a primeira fase, quociente eleitoral. Vamos para a segunda fase, seguindo na ordem dos dispositivos do Código Eleitoral. E o artigo 107 vai dizer: determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se ali, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos que o partido conseguiu. Pessoal, é fácil, é só pegar a votação de cada partido. Se são 30 partidos, eu faço 30 vezes. Então, pego a votação de cada partido e, tão simplesmente, divido pelo quociente eleitoral, que foi o resultado da primeira fase. Então, eu chego a um resultado como esse aqui. O partido A ele teve 3.301 votos. Dividido por 1.000, eu vou chegar a 3,3. E aqui tem um segredo. Nesta fase, eu desprezo por completo as frações. Na fase anterior, eu arredondava. Se até meio, eu arredondava para baixo, a partir de meio, eu arredondava para cima. Aqui eu desprezo por completo. Só que quando eu desprezo essas frações, e eu pego só o valor inteiro, observem o que acontece. O partido A ele fica tendo direito a 3 vagas, desprezei 0,3 de cadeiras, e o partido B, que conseguiu um quociente partidário de 4,6, eu pego só o inteiro e fico com 4, partido C, 1,8 fica com 1, 0,8 fica com 0. Sempre desprezando as frações. Reparem que se eu somar tudo que eu desprezei, eu vou ter algumas cadeiras ali só com o desprezamento da fração. Pessoal, mas olha, se eu tenho 10 cadeiras e até agora eu só consegui distribuir 8, e as outras 2? Como é que eu faço? É exatamente por isso que a gente vai para o cálculo das sobras. Só que aqui tem uma pegadinha. Depois do artigo 107 vem o 108, e esse 108 ele traz um grande problema, é chamado da cláusula individual de barreira ou da cláusula tiririca. Criaram com a 13165 de 2015 essa regrinha aqui. O artigo 108 vai dizer o seguinte: ninguém tem direito à cadeira caso ele não consiga pelo menos 10% do quociente eleitoral. O nosso quociente eleitoral, 1.060. Se o candidato não tiver 106 votos, já era. E isso está repetido no artigo 8º da resolução. Então, vamos lá. Total de votos válidos dividido pela magnitude é o quociente eleitoral. No nosso caso, o quociente eleitoral ficou igual a 1.060 e a gente tem que calcular a cláusula individual de desempenho. 10% de 1.060 é igual a 106 votos. Candidatos que não tenham 106 votos, já era. Então, só esses candidatos poderão ter as cadeiras. Qual o problema? É que quando aqueles partidos que nós fizemos os cálculos não tiverem candidatos com 106 votos, o que vai acontecer é que essas vagas que eles não podem preencher também vão para sobras. Então, olhem o impacto disso. Aqui é claro que é um modelo muito teórico, produzido em computador. Talvez essa experiência nunca ocorra, mas, na prática, o resultado que nós adquirimos com essa eleição que a gente está fazendo é essa aqui. O partido A conseguiu 3 vagas pelo quociente partidário, arredondando 3,3 ficou com 3, mas ele só tem 2 candidatos aptos. Só 2 dentro do partido conseguiram mais de 106 votos. O partido B é pior, porque ele conseguiu 4 vagas pelo quociente partidário, mas apenas um baita puxador de votos, ficou com todos os votos. O resto só existiu. Então, apenas um candidato desses 4 conseguiu mais de 106 votos. Logo, o partido B perdeu 3 cadeiras. Isso não é raro acontecer. O PSL em São Paulo perdeu 7 cadeiras, porque Eduardo Bolsonaro conseguiu 1,8 milhão de votos. Então, isso acontece com frequência, só que ninguém repara porque ninguém calcula. Então, a gente não tem noção do que acontece por trás, nos bastidores dos números. O partido C, pelo contrário, ele só conseguiu uma vaga, só uma, mas ele tem 4 candidatos aptos. E o partido D
0 vaga e com 4 candidatos aptos. 0 vaga, mas 4 candidatos aptos. Qual que vai ser o impacto disso agora, pessoal? Vamos lá, rapidinho, em modo agora flash. Vamos ver quem é que consegue acompanhar a velocidade 2 do professor Basílio. A gente tem que fazer o cálculo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai considerar o artigo 108, vamos considerar o artigo 109, está repetido lá na resolução no artigo 11, e vocês vão perceber que tem algumas incoerências quanto à resolução e quanto à leitura da lei. A gente já sabe como é que ficou a situação, e agora a gente volta aqui para fazer uma seguinte pergunta. Será que no cálculo de proporcionalidade o partido A realmente tem direito a 3 vagas? Não tem, em razão do 107 e 108. Mas a situação que a gente chega nesse momento é essa aqui. Eu tenho o partido A, B e C, que já elegeram candidatos, exigindo-se de cada um 10% em razão do artigo 108, 106 votos, e agora esses partidos eles vão para o cálculo das sobras. O partido C, por exemplo, ele elegeu um candidato, mas ele segue para a fase das sobras porque ele preenche o requisito. Qual que é o requisito, pessoal? Ele conseguiu 20% do quociente eleitoral para cada candidato. Cada candidato do partido C tem pelo menos 212 votos. Qual que vai ser o impacto disso? No partido D, por exemplo, ele não elegeu nenhum candidato. Contudo, ele alcançou 80% do quociente eleitoral. Então, o partido D ele vai para o cálculo das sobras. Ele preencheu o requisito do novo 109. O que vai acontecer na prática? A gente tem na prática, então, a seguinte situação para a gente finalizar. Olha só, eu vou fazer o cálculo das sobras. E onde é que está previsto esse cálculo? Depois vocês vão fazer isso em casa, seguindo cada tela do slide. O cálculo das sobras é simples. Eu simplesmente pego o total de votos que o partido conseguiu até aquele momento, eu divido pelo número de vagas que ele tem até aquele momento, mais 1. Por exemplo, se o partido C conseguiu 1.800 votos, eu divido 1.800 pelo número de vagas que ele tem, que é igual a 1, mais 1. Então, divido por 2. Já o partido D, ele tem direito ali, ele conseguiu 848 votos, mas só que ele não conseguiu nenhuma vaga. Ele pode ir para sobras? Pode, porque ele conseguiu exatamente 80% do quociente eleitoral, 848. Ele não tinha nenhuma vaga até o momento, então seria 0, o número de vagas, mais 1, que está dentro da fórmula. Quando eu faço esse cálculo, quem é que fica com a vaga? Aquele que tiver a maior média. E aí alguns estão assim meio perdidos e se perguntando, mas por que ele está fazendo o cálculo de sobras só para o C e para o D? Porque o A e o B não tem ninguém para ocupar, eles não têm pessoas com mais de 10% e muito menos com 20%. Então, eu só faço os cálculos do C e do D. E quando eu faço a primeira rodada, já que eu tenho 6 vagas de sobras, a primeira rodada de cálculos, quem fica com a vaga da sobra é o partido D. É o partido C, na verdade, né, que tem 900, enquanto que o D tem 848. Então, 1.800 dividido por 2 ficaria com C, a primeira vaga. Mas quando eu repito isso para a segunda rodada, para a terceira rodada, para a quarta rodada, e assim vou, enquanto houver candidatos que preencham um duplo requisito, eu tenho que repetir. E eu vou repetindo. Lembrando, considerando aqui que a gente está levando em consideração que 20% que eles dizem é 20% sobre 100, e não 20% sobre 80. Eu sei que isso vai ficar confuso, mas quando vocês lerem e fizerem com calma, vocês vão entender. O que eu quero mostrar para vocês é que isso gerou um paradoxo que, no final das contas, eu distorço a proporcionalidade. A e B, os mais votados, não preenchem o requisito porque tem puxadores de voto, enquanto C e D, que tiveram uma votação bem fragmentada, bem dividida, com 4 candidatos, cada um alcançando a mesma quantidade de votos, sem puxador, eles vão disputar todas as fases. A e B não, C e D sim. Então, hoje, para quem lidera um partido, é muito mais vantajoso você distribuir a votação entre candidatos mais ou menos iguais do que você ter grandes puxadores. Se você tiver um puxador, já era, você pode gerar tudo isso aqui que o Kuomintang, um partido chinês, conseguiu resolver, determinando que os eleitores votariam em tais pessoas, porque passavam por esse mesmo problema. E aí, terceira rodada, eu repito a mesma coisa, quem tiver a maior média fica com a vaga. A quarta rodada, eu repito mais uma vez a mesma coisa, e quem tiver a maior média, no caso D, fica com a vaga. E no final das contas, pessoal, depois de repetir tudo isso aqui e voltar para o meu resultado, distribuindo as 6 vagas, quando eu distribuir as 6 vagas restantes, esse aqui seria o nosso resultado, um resultado hipotético, mas que é bem factível que venha a acontecer. O partido B tem 44% de votos, mas porque teve um grande puxador, só fica com 10% das cadeiras, então uma vaga. O partido A, ele tem 31% dos votos, fica com 20% das cadeiras, 2 vagas. O partido C, que tem 40% que tem apenas 17% dos votos, 40% das cadeiras, fica com 4 vagas. E o partido D, pasmem, 8% dos votos, 30% das cadeiras, 3 vagas. Só que o partido D, ele tem apenas 848 votos. Como é que ele pode ficar com 3 cadeiras? Não faz muito sentido.
Mas isso é a distorção que eles geraram ao criar um sistema inserindo um componente individual num sistema que era para ser proporcional. Colocaram um requisito que vai analisar o candidato sem analisar o partido. E o grande problema é que lá em 1932, quando a CIS Brasil criou o sistema, ele se preocupou com absolutamente tudo, garantir representatividade para as minorias, se preocupou com todos os detalhes. Mas de 32 para cá, a única coisa que nós não nos preocupamos foi em ensinar as regras do jogo para todo o eleitorado, para que eles entendam esses bastidores aqui, como é que funcionam, e que possam participar dessas discussões no Legislativo e impedir essas grandes distorções que acabam bagunçando a nossa ideia de proporcionalidade, e lá na frente a gente nem sabe sequer por que aquela pessoa está eleita, por que ela está ali opinando ou decidindo, nos representando, quando, na verdade, o ideal de representação era absolutamente outro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Na próxima, vamos falar sobre estratégias jurídicas nas ações de cassação de mandato. Roda VT. Com curadoria de Fábio Brito Ferreira, eu convido o professor Renato Ribeiro de Almeida e a professora Paula Bernardelli. Obrigada pela presença e fiquem à vontade, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vinda. Pegou o passador? Não. Isso vai para frente ou para trás? O verdinho vai passando o slide. Pode começar. Posso? Boa noite a todos. Bom, este horário, última mesa, que não tem mesa, mas último painel da noite, no tema da maldade, o tema da cassação dos mandatos, o tema que é muito interessante, porque nós, advogados, nós participamos das eleições, todo mundo aqui tem atuação em eleições, e esse é o momento que o cliente chega, ele perdeu as eleições, e nós somos os anjos da última esperança. Então, nesse momento, tudo está perdido e você procura o advogado, a advogada, para tentar fazer o milagre da cassação. E é ótimo. Se você vence, você é lindo. Você conseguiu fazer a cassação do mandato, o cliente vai poder tentar mais uma vez, etc., principalmente quando eu estou tratando de eleição majoritária, proporcional, suplente assume, etc., ou então derruba a chapa inteira. Nos famosos casos de que o sujeito gabaritou todos os quesitos, todas as nulidades, etc., etc. Mas, quando nós perdemos, e daí os advogados eles são sempre lembrados quando vencem, né? Daí, no grupo de WhatsApp, quem me conhece sabe muito bem, no grupo de WhatsApp vai estar lá assim, mas o advogado da parte contrária, aquele lá sabe aonde a coruja dorme. Então, eu já ouvi isso tantas vezes, e quando a gente caça é uma emoção gigantesca. Eu não consigo explicar o barato que é caçar o mandato eletivo. Ainda mais quando o cara tem 80% dos votos e você vai lá e derruba. Isso é fantástico, eu não consigo descrever, gente. É uma emoção, assim, a primeira vez na vida, a primeira vez que você caçou um mandato eletivo, é um negócio. Eu lembro que eu fui no carro e comecei a gritar feito um retardado. Porque o sujeito tinha quase 80% dos votos, ganhou, fez carreata, fez aquela loucura toda. Chega na terça-feira, após a eleição, você vai no TRE por 4-3 e derruba uma eleição e mantém no TSE. E daí tem nova eleição, tudo mais. Não importa se jogam ovos na casa dos seus pais, se você recebe mensagens, e tudo isso é interessante, você fica um pouco assustado, mas vale profundamente a pena. E daí tem algumas estratégias. Como conseguir uma cassação? Eu vou falar um pouco, a Paula vai falar também um pouco, eu tenho meu tempo aqui, mas a primeira coisa que eu falo é da
legitimidade. Você primeiro tem que proteger o teu cliente dele mesmo. E não tem nada que pega mais mal do que o sujeito que não sabe perder. Então, uma estratégia que eu gosto muito de fazer é fazer a leitura da legislação eleitoral quando fala dos legitimados para entrar com as ações eleitorais. E quem são os legitimados? Quando eu dou aula na pós-graduação de ações eleitorais, eu repito isso a aula inteira. Partidos políticos, coligações, candidatos, Ministério Público e agora federações. E a legislação fala em candidatos, mas ela fala de candidatos ao cargo equivalente? Não. Daí é o momento que eu faço. Você pode pegar um candidato a vereador desconhecido e ele ser propositor de uma AIME, de uma AIGE, de uma representação por 30A, de uma representação por 41A, de um RCED, e vai dar tudo certo, não vai? E vai e tem legislação e jurisprudência e base doutrinária sólida para você conquistar isso. Porque pega muito mal. Então, eu sempre faço, o pessoal me conhece, tem um vereador lá que ninguém conhece, e esse cara está entrando com ação, e a imprensa vai em cima do candidato a prefeito, o senhor quer derrubar o prefeito, o senhor tem medo das urnas, o senhor propositou essa AIGE. Ele fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou tentando voto, eu estou aqui na rua discutindo os caminhos para a minha cidade. Não tem nada a ver. Então, esse é o primeiro ponto. Renata, mas quais são os outros desafios? Eu estou com o papelzinho aqui, tipo Faustão, né, à noite. Então, nós temos um problema. A Justiça Eleitoral, e é bom que assim seja, né? A Justiça Eleitoral, ela não tem os cargos efetivos. Então, o que isso quer dizer, gente? A Justiça Eleitoral, efetivamente, é transitória. Você tem uma composição. E aqui, com um monte de gente que está cansada de saber direito eleitoral, não me cabe ficar falando efetivamente de cada um dos cargos. Mas isso leva a situações, e esse material é disponibilizado por todos, a situações como essa. Por 4-3, o plenário do TSE nega pedido de cassação da chapa Dilma Temer. E eu tenho certeza que fosse outra composição do TSE naquele momento, nós teríamos um resultado diferente. Nós teríamos a possibilidade de, eventualmente, ter uma mudança. Se empolga falando, e daí o assunto. O que a legislação vai tratar? O que a Paula vai falar daqui a pouco? Paridade de armas. O sujeitinho com a faca e o outro com uma metralhadora .50. É isso que trata a lei eleitoral. É essa violação que vai gerar a cassação. E, para isso, você precisa manejar pontos. O pessoal acha que eu sou débil problemático, né? Colocar isso aqui num horário desse. E nós temos algumas ações. Eu vou passar rapidamente sobre elas, porque me resta somente 12 minutos e 36 segundos, com o cronômetro aqui, mas trocarei o microfone rapidinho. E vamos lá. Artigo 30A. Artigo 30A, esse é muito importante. 30A, captação ilícita de recursos. E ele se divide em duas coisas: captação ilícita de recursos ou gasto ilícito. Esse ponto é fundamental para a gente. E como é que ele funciona? 15 dias após a diplomação é o prazo máximo para você fazer essa representação. A tramitação não é o CPC, não é o rito da comarca, como eu já ouvi tantas vezes, é o rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490. E nós temos situações que geram a cassação do mandato, como, por exemplo, a captação por recursos de pessoa jurídica. Todo mundo sabe que não pode mais. Ou então gastos,
os gastos, como se for o caso de brindes. No caso de brinde, você tem também cassação. Como é que a jurisprudência tem entendido o 30A? Tem entendido de uma forma muito interessante, que tem adotado o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade no 30A. Então, você tem que ter uma prova consistente, robusta. Muitas vezes, a jurisprudência entende que, abaixo de 10% de irregularidades, se aplica multa, e existe toda uma doutrina crítica a essa colocação, mas esse é o entendimento hoje dominante. E nós temos o 41A, que é a captação ilícita de sufrágio, mais conhecida, popularmente conhecida, pela compra de votos, que é aquela prática de você oferecer vantagem ilícita ao eleitor. E que tipo de vantagem ilícita? Qualquer cacareco é vantagem ilícita. Qualquer coisa que gere algum tipo de vantagem ao eleitor. Então, dentadura, nota de R$20 cortada que você entrega no dia seguinte às eleições, caso for eleito. Número de Pix, que agora você tem o Pix também. Você faz uma anotação e fala, se ganhar, eu passo o Pix de todo mundo. Tudo isso pode ser objeto de representação pelo 41A. E qual que é a beleza do 41A? Basta um único voto. Se você tem prova robusta, se você tem prova consistente, se não deixa nenhuma dúvida, e como esse diploma normativo, ele permite a proteção à sinceridade do voto, isso é tão grave que um voto comprado e bem colocado, pelo menos em tese, gera a cassação do mandato. Então, se você tem uma situação, eu tenho uma situação que está muito bem definida, eu entro com o 41A ou vou propor uma AIGE ou uma AIME? Tento o 41A. E daí vou falar rapidinho da AIGE e da AIME. Essas são as diferenças. Eu coloco aqui, uma tem natureza constitucional, a AIGE, enquanto que a AIME tem natureza na própria lei das inelegibilidades. Você tem o artigo 22, que gera o rito de ambas. Mas uma é colocada até a data da diplomação, que é a AIGE, a outra até 15 dias da diplomação, que é a AIME. É a única ação do direito eleitoral que tem natureza constitucional, ação de impugnação a mandato eletivo. E aí você tem que ter provas, que a Paula vai falar bastante, sobre a potenciabilidade, quanto que isso é reprovável, como que uma AIGE e uma AIME podem gerar problemas efetivos. A questão da prova robusta. Toda hora eu ouço essa expressão nos tribunais, seja no TRE, seja no TSE, nós ouvimos toda hora essa questão da prova robusta. A prova robusta é necessária para se cassar o mandato eletivo. Não havendo prova robusta, não há cassação de mandato. Então, essa é a grande questão da AIME e das AIGES. E eu tenho, partindo para o final, partindo para os comentários, 20 minutos só, o recurso contra a expedição de diploma. E o direito eleitoral ele tem uns problemas gravíssimos. Primeiro, que nós temos uma ação de investigação judicial, que ela não é uma investigação, ela é uma ação própria. Não tem nada de investigação ali. Não é o juiz que vai promover a investigação. E esse recurso contra a expedição de diploma, ele é um tipo de ação que, para começo de conversa, não é um recurso. Ele simplesmente tramita na instância superior, porque se encerra com a diplomação a titularidade daquele juiz. Então, eu me torno prefeito, esse processo vai correr no TRE. Embora a propositura seja na primeira instância, vai colher as contrarrazões, tudo ali, e vai para o TRE.
E nós temos o RSED como estratégia para algumas situações. Primeiro, quando você tem uma situação de inelegibilidade superveniente. Inelegibilidade superveniente é aquela que surge após o registro de candidatura. Surgiu após o registro de candidatura, tem uma situação. Ai, Renato, eu recebi uma situação, só que a gente sabia que ia ganhar, então nós perdemos a eleição. Será que não dá? Ela tem umas contas rejeitadas no tribunal, mas isso é do ano passado. Cabe a RSED? Não. É uma tristeza quando recebe isso no escritório. Já recebi isso. Ah, a prefeita venceu as eleições, mas ela tem reprovação de contas, ela tem uma decisão do Tribunal de Contas do começo do ano. Falei, vocês impugnaram? Vocês promoveram a devida ação de impugnação, registro de candidatura? Não. Então, espera 4 anos. É triste, mas é a verdade. O recurso também pode acontecer quando há ausência de condição de elegibilidade. Ah, daí eu estou tratando de uma questão constitucional. Se estou tratando de uma questão constitucional, naturalmente, eu posso arguir ainda aqui em sede de RSED. Pode ser feito. E tem situações, é um tipo de ação que não é tão comum assim, mas que também não pode ser levada a ferro e fogo. Nós temos situações, e daí eu faço até menção de um julgado do TRE de São Paulo, partindo para o meu encerramento, mostrando que nem sempre a letra da lei também ela pode ser objeto de situações que são justas. Tem um caso, e depois eu faço a menção, a vereadora eleita, que depois veio a ser presidente da Câmara Municipal, ela foi casada com o prefeito. No curso do matrimônio, o prefeito conheceu uma outra mulher, se envolveu com essa outra mulher ficou grávida do prefeito, ele se separou da esposa e contraiu um matrimônio com essa outra mulher, que veio a ser mãe do seu filho. Daí ele se elege prefeito, se reelege prefeito. E a sua esposa, ex-esposa, se candidata pela oposição, é a mulher mais votada da história da cidade e se torna presidente da Câmara. E daí ela recebe a surpresa, recurso contra expedição de diploma, porque você era casada e você separou do prefeito no curso do mandato. É bem interessante esse caso. E o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral nesse caso? O que vale a pena para a gente pensar em estratégias, como fazer o manejo, e não é também qualquer chute para o gol que vai dar certo. Porque ficou comprovado aí que o dano que ela recebeu foi muito maior. Como é que ela ia ser punida 2 vezes? Se a legislação fala em não continuidade do mesmo vínculo, do mesmo núcleo familiar, se o prefeito começou um novo vínculo familiar com outra pessoa, teve um filho com outra pessoa, se casou com outra pessoa, então ela seria punida por ter perdido o marido e perderia o mandato também, porque ela foi casada com o prefeito e se separou e venceu na eleição, a despeito de qualquer relação com ele. Então, também é um caso que eu trago, e depois eu posso até passar o número dos julgados e tudo mais, para mostrar que a gente tem que lidar e fazer a estratégia jurídica, mas não é qualquer coisa. Então, você faça a sua colocação. Procura, AIGE ou AIME? É melhor a AIGE. E por que é melhor a AIGE? Porque ainda você está no curso da eleição, você já tem os dados. Ah, mas os efeitos podem ser os mesmos. Existe muita diferença na doutrina, na jurisprudência, tem estados que entendem AIME de uma forma, tem estados que entendem AIGE de outra. É verdade. Se eu estou falando para pessoas de vários lugares, é verdade. Mas façam com o devido cuidado
a devida subsunção do fato à norma. Cassação de mandato, ela é muito grave. É a pena de morte no direito eleitoral. E ela só ocorre se, efetivamente, você tiver provas robustas e tiver um processo absolutamente redondo para conseguir isso. Então, é interessante? É muito. É uma parte do direito eleitoral que vem a alterar efetivamente o resultado das eleições, com toda certeza. Talvez seja o momento alto da advocacia, mas ela tem que ser feita com muita responsabilidade, com muita técnica, senão dá errado. Eu, infelizmente, tinha 20 minutos, dava para falar 3 dias sobre cassação de mandatos, contar histórias, contar anedotas, mas deixo aqui os meus contatos com vocês e passo a palavra para minha amiga Paula Bernardelli. Esse está funcionando melhor. Boa noite, gente. Falar de estratégias jurídicas em ações de cassação de mandato é curioso, até porque, pelo exemplo que o Renato trouxe, eu queria só comentar que nem sempre perder o marido é punição, Renato. Quando a gente pensa em estratégias jurídicas ou no que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer uma defesa numa ação de cassação ou ajuizar uma ação de cassação, há alguns elementos que a gente precisa considerar. É óbvio que nada é absolutamente objetivo, porque tudo depende de uma análise de cada caso. Mas há alguns conceitos e alguns elementos que a gente pode separar em alguns grupinhos para analisar melhor cada ação que vai ser ajuizada. Um conceito é o conceito de potencialidade. É fato que a potencialidade, em tese, não é um requisito para a cassação da candidatura. A potencialidade da conduta que está sendo analisada na ação, em tese, não é um requisito para que a ação seja procedente. Mas isso não quer dizer que tentar provar num processo a ausência ou a existência de potencialidade numa ação seja uma estratégia ruim. Ao contrário, uma conduta com potencialidade de alterar o resultado do pleito tende a ser enquadrada como uma conduta grave com muito mais facilidade do que uma conduta que não tem essa potencialidade. A potencialidade, ela não é um requisito, porque a conduta grave ela pode ser suficiente para uma cassação de candidatura, ainda que sem potencialidade, mas não que a potencialidade não seja um critério importante. Então, ela não é um requisito, mas ela é importante. O requisito na análise das condutas para a cassação de candidatura é a gravidade dessa conduta. Então, uma conduta grave, ela não precisa ter potencialidade de interferir no resultado do pleito. Ela só precisa ser, de fato, caracterizada como uma conduta grave. E como a gente chega na conclusão ou prova em uma ação que uma conduta é ou não é grave? Eu trouxe aqui um termômetro de gravidade que é apresentado pelo Dr. Fernando Neisser, não por acaso meu sócio, que fala sobre 3 elementos importantes que a gente tem que considerar na prova de um processo para mostrar que uma conduta é ou não potencialmente grave. O primeiro elemento é o quão moralmente reprovável é a conduta que está sendo analisada. Então, o quanto aquela conduta, no contexto no qual ela se insere, é reprovável não só pela legislação, mas o quanto ela tem de carga moral ou de carga imoral daquilo que foi feito. Isso seria um primeiro vetor de uma conduta analisada, um vetor moral. O segundo é qual o grau de afetação da conduta, ou seja, quanto essa conduta afeta naquela realidade, quantas pessoas essa conduta atinge, qual é, de fato, esse potencial de afetação de uma conduta na realidade, novamente, em que ela é inserida. E eu insisto em falar sempre na realidade em que ela é inserida, porque mais adiante eu vou falar também da importância do contexto nessas análises desses requisitos. E o terceiro é qual é a ligação dessa conduta com a candidatura. Ou seja, o quanto é possível associar a conduta praticada à candidatura que é beneficiada por aquela conduta que está sendo analisada no processo. Esses vetores somados, eles fazem com que uma conduta que seja meramente irregular ultrapasse essa barreira da gravidade e possa, então, ser punida com uma cassação de mandato.
Eu coloquei aqui nesse slide esses vetores todos do mesmo tamanho. Mas a verdade é que eles não precisam ter o mesmo tamanho. Um único desses elementos pode, ele próprio, ser tão grave e tão grande que já ultrapassa a barreira da gravidade, independente de todos os outros. Então, é possível que uma conduta irregular seja tão imoral que apenas isso seja suficiente para ela ser considerada grave. Ou tenha, na sua ilicitude, uma afetação tão grande que isso também já seria suficiente para que ela seja considerada grave. Considerando isso, a gente começa a delinear quais são as provas relevantes nas ações de cassação de mandato, a depender daquilo que se quer comprovar. Então, a depender de qual desses elementos de gravidade, a gente tem um foco maior de comprovação nessas ações. Quando a gente pensa em ações de cassação, que o Renato trouxe aqui o exemplo, que tratam de condutas muito objetivas, então a gente pensa em captação ilícita de sufrágio, recebimento de recursos de fontes vedadas, gastos não declarados, práticas de condutas vedadas, todas essas condutas que são muito objetivas, que por si só já são consideradas graves o suficientes para levar à cassação, a gente tem uma lógica probatória que é de provar a existência da conduta e a vinculação com a campanha. A gente não tem grandes discussões subjetivas nesses processos. Então, as provas precisam focar justamente nisso, que a conduta aconteceu e que há uma relação da prática da conduta com a candidatura que foi beneficiada diretamente por esse ato. As provas da existência de uma conduta não são difíceis, são provas habituais no curso de um processo. São provas testemunhais, são vídeos que são levados aos processos, gravações de áudio. Muitas vezes, quando a gente está falando especialmente de condutas vedadas, são atos públicos e oficiais que devem ser levados ao processo. E, muitas vezes, a gente está falando de atos rastreáveis. Então, a gente consegue ir atrás da prova da existência dessas condutas. Um fato objetivo, quando ele ocorre, quando ele é praticado, ele deixa rastros no mundo dos fatos. Então, a gente precisa ir atrás destes rastros e trazer estes rastros ao processo. Isso podem ser pedir a expedição de ofícios para as redes sociais, pedir a expedição de ofícios para plataformas, para servidores, operadoras de telefone, para buscar as informações que se queiram comprovar, para comprovar a existência de um fato. Quando a gente pensa em condutas abusivas, a gente já começa a ter um caráter mais subjetivo a ser comprovado nos processos. Quando a gente pensa em conduta abusiva, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, o próprio nome das condutas, abuso, ele já pressupõe que existe um uso que é permitido. Então, se existe um uso permitido, eu preciso comprovar não só que a conduta ocorreu, porque ela pode ocorrer dentro do limite permitido. Eu preciso comprovar que essa conduta ultrapassou o limite do uso permitido. Ela chegou no limite do abuso. Isso exige uma comprovação muito mais clara de contexto, do contexto social daquela conduta. Em qual ambiente ela ocorre? Essa conduta tem que fugir da normalidade do seu ambiente, porque a normalidade pode ser simplesmente esse uso permitido. Eu preciso demonstrar que, no contexto, o ato que foi praticado ele é imoral pelo contexto no qual ele faz parte. Não basta comprovar que ele ocorreu. Eu preciso comprovar que ele não faz parte, ele não é habitual naquele espaço, naquele momento em que ele ocorre. Essa importância do contexto ela vai ficando mais clara quando a gente começa a pensar em exemplos mais concretos. Se a gente pensar naqueles vetores da moralidade e da afetação, eles dependem de uma análise muito, muito forte do contexto, uma análise do local e do momento em que as condutas ocorrem. Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa conduta que atinja 100 pessoas, se a gente pensa nessa conduta na cidade de São Paulo, a afetação é muito baixa, o vetor da afetação é muito pequeno. Se a gente pensa numa conduta que atinge 100 pessoas numa cidade com 1.500 habitantes, esse vetor da afetação já fica muito maior. E é por isso que a gente precisa trazer sempre, nessas condutas em que a gente precisa entender se ultrapassou o limite do uso e chegou no limite do abuso, uma análise contextual. Quando a gente pensa, por exemplo,
nas ações contra nas fraudes contra a cota de gênero, que são ações que ocorreram aos montes nas últimas eleições, o próprio TSE tem tentado traçar alguns parâmetros concretos de quando uma candidatura é fraudulenta. Quando a gente pode considerar que uma chapa foi baseada numa candidatura, foi formada com candidaturas fraudulentas, para que isso justifique a cassação de toda a chapa, nesse caso. E o TSE tem traçado, nas suas decisões, alguns parâmetros objetivos sobre isso. O pouco recurso nessas campanhas, a baixa quantidade de votos, tem trazido alguns parâmetros objetivos nos quais as ações se baseiam para indicar que houve fraude. Mas, mesmo esses parâmetros, precisam ser lidos de acordo com o contexto em que essas chapas foram lançadas. Quando eu penso, por exemplo, em baixa quantidade de votos ou em falta de apoio do partido, a inexistência de transferência de recursos partidários, isso pode soar como uma candidatura fraudulenta. Mas, em uma realidade em que todos os candidatos da chapa enfrentaram essa mesma condição, isso já acaba soando um pouco menos grave. Isso já acaba soando um pouco menos com cara de fraude, porque aquelas candidatas estão dentro do contexto idêntico de todos os outros candidatos da sua chapa. E é por isso a importância do contexto. Já caminhando para o fim, porque eu sei que é só a minha fala que está separando a gente da festa, quando a gente tem uma cassação de mandato, a gente tem consequências que advêm disso. E as consequências da cassação de mandato, quando a gente pensa em mandatos legislativos, implicam numa recontagem dos votos, na nulidade dos votos que foram dados à candidatura cassada, e, com essa nulidade e essa recontagem, uma redistribuição das cadeiras. E, quando a gente pensa na cassação de mandatos executivos, a gente também tem a nulidade dos votos dada à candidatura cassada e a realização de novas eleições, que serão indiretas, se essa cassação ocorrer faltando pelo menos de 6 meses para o fim do mandato, e diretas nos demais casos, a não ser que a gente esteja falando de cassação de presidente e vice, que daí vale a regra constitucional. Cumprindo a promessa que eu fiz nos bastidores de terminar a minha fala mais cedo, para a gente poder descansar ou festar, eu encerro por aqui. Boa noite a todos.